Isto aqui faz parte da minha pesquisa, que os portugueses não gostam de admitir que levaram negros para Portugal. Não. Eles falam muito de mouros, os mouros, ciganos, mas negro não, para ele não. Ele trouxe negro da África para o Brasil, mas negro em Portugal, não. Aí eu mostrei nesse meu livro, Os Negros em Portugal, que inclusive Nossa Senhora do Rosário, os negros devotos de Nossa Senhora do Rosário, nasceram em Portugal. A devoção dos negros pela Nossa Senhora do Rosário nasceram em Portugal. E por quê? Outra descoberta do Tinhorão. Porque Nossa Senhora do Rosário segura um rosário na mão, ela dá um cigarro. São Domingos está de joelho, fazendo com a mão assim, e Nossa Senhora do Céu está entregando o rosário para São Domingos. Na igreja de São Domingos, de Lisboa, existia um retábulo com uma pintura de Nossa Senhora entregando o rosário para o São Domingos. Quando os negros chegam em Portugal e são convertidos ao cristianismo, começam a frequentar igrejas. Quando vão à igreja, vem Nossa Senhora entregando o rosário. E por que o fascínio pelo rosário? Porque era o rosário de Ifá. Os negros, na religiosidade negra, existe uma árvore chamada Kpelifá, na África, cujas casquinhas, tira pedaço da casquinha da árvore. E joga, como quem joga búzios. Conforme a posição da casquinha, tinha uma leitura. E para não perder, fazia-se um furo nessas casquinhas, botava uma fibra de vegetal bem fininha e ficava um rosário. Então, se um negro fosse apanhado com o rosário de Fá, ele podia dizer: não, mas é que eu sou devoto de Nossa Senhora do Rosário, é Rosário. Está lá no livro do Tinhorão e tal. Aí eu encontro um folheto chamado Novo e Divertido Entremês, intitulado O Contentamento dos Negros por Terem a Sua Alforria. Personagens: Pantaleão, mercante, dono da casa. O burguês dono da casa, que era mercante, quer dizer, devia ter barcos e tal. Brásia, sua mulher, Isabela, sua filha, Felisberto, amante de Isabela, Catarina e Sebastião, escravos de Fantásio. Quer dizer, este cara, o Fantásio, que paquerava a filha do coisa, tinha dois escravos, uma chamada Catarina e o outro Sebastião. Então fui reunindo pacientemente, todo esse material. Isso aqui é século XVIII, não é folheto reimpresso não. Novo Entremês, o Outeiro dos Poetas Afinados. E isso era uma coisa muito interessante, porque começa com uma cantiga. Porque o outeiro, quando se faz uma sociedade burguesa em Portugal, as pessoas se encontram para conversar. É aquele negócio do sarau. Né? Este tipo de sarau em Portugal chamava-se outeiro. Então nesse outeiro iam os poetas da época, citavam seus versos, tal. Muito bem. Esse é o da Cantiga para o Deserto, esse do outeiro. Aí, já no século XIX, nessa minha busca, como eu falei na outra gravação, graças à minha curiosidade, eu não fico restrito eu quero saber de um dia eu pego este livreto do J. Leite de Vasconcelos, que é um filólogo, filólogo, etnólogo, precursor da antropologia cultural, tal. Tentou fazer identificação de moedas em Portugal. Tal. Ele era um pioneiro, tal, de pesquisador de campo. Era um bicho danado esse português. Ele fez em 1800 essa cor escura para ler é brava. 1882, ele fez um anuário para o estudo de tradições populares
portuguesas. Fez uma pesquisa de campo de tradições populares portuguesas do campo, portanto, que hoje se chamaria de folclore. E o que é que ele encontra no folclore português? Um mito do entidades míticas. Em todo o Algarve se crê na aparição ao meio-dia e à meia-noite, ou ainda depois do toque das Ave-Marias. É sobretudo no verão que os meidos, eram chamados de medos, aparecem nas belas noites de luar e ao pino do meio-dia, pela força do calor, quando tudo dorme ou descansa, sic. Por isso, disse que um tal sítio, quer dizer, um tal lugar, aparece o medo. E aí ele vai falando de vários. E entre esses personagens que aparecem ao meio-dia, havia um que aparecia no redemoinho do vento. E era um menino que era o pretinho do Barreto encarnado. Aparece sempre à hora da maior calma. É uma entidade graciosa que faz figas, quer dizer, gracinhas, e pirraças às crianças para as enraivecer. Disse que é o filho mais moço do diabo que desobedeceu ao pai por ser amigo das almas boas, principalmente das crianças. Por isso tem por estas também um caráter benévolo. É o Saci. O Saci brasileiro é português. Está aqui. Vai lá na coleção do Tinhorão, que está lá. Entendeu? Agora vem cá e diz assim: mas Tinhorão, como é que você descobriu isso? É que eu peguei o anuário do J. Vasconcelos, comprei o anuário e comecei a ler. Ninguém me indicou, vai lá, tanto que eu estou dizendo que é uma revelação do Tinhorão, porque fui eu que ninguém foi antes de mim lá descobrir essa porcaria. Entendeu? Houve um outro cara, também muito interessante, do século XVIII para o século XIX, que era um autor de folhetos de cordel, que fez muita coisa para o teatro da época, mas para aquele teatro popular de folhetos de cordel, de teatro de cordel, chamado José Daniel Rodrigues da Costa, que entre os pastores do Tejo, Josino Leriense, ele tinha o nome arcádico. Este José Daniel Rodrigues, ele escrevia muita coisa popular, um precursor da coisa, teatro, folheto de gracinhas e tal. Entre essa série de folhetos, teve um que era chamado Almocreve de Petas. Quem era o Almocreve? O Almocreve era aquele sujeito que tinha um burro e que vendia coisas pelos lugares pequenos. Era um negociante, como tem os árabes no Brasil, que iam para o interior com aquela Cacheiro viajante. Tipo cacheiro viajante. Então ele era um almocreve. Por que ele era um almocreve de petas? Porque ele, em vez de levar mercadorias, levava peta, conversa fiada, ou moral disfarçada. Mas através dessas piadas, dessas petas, essas histórias levavam no fundo uma moral que era disfarçada. Não era uma coisa declarada como feita por um moralista. Eram histórias em que no sumo dessa história estava alguma coisa moral. E eu botei aqui uma observação. Esta reedição de 1815 reúne folhetos do Almocreve de Petas saídos de 11 de janeiro de 1797 a fins de 1800, vendidos a 40 réis. Segundo informação do próprio autor, a página 1 da parte 95 do folheto da despedida do editor desta obra. Então eu li e fiz essas pequenas... Tem outras observações minhas,
que, como está a lápis, valeria a pena até um dia você mandar copiar, viu, Fernando? Porque um dia, coisa a lápis, com o passar do tempo, ela vai ficando clarinha, 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 que ninguém mais lê. Entendeu? Melhor é digitalizar mesmo. Ou então digitaliza e tal, então dando o local e tal. Nessas gracinhas do Almocreve de Petas, você encontra, por exemplo, glosa do Marujo e tal. Ele fala em música popular, inclusive com referência a modinhas. São 3 volumes. Antigamente eu pedi ao Fernando para trazer um volume só, porque não tinha sentido trazer os 3 volumes. Mas é outra fonte do século XVIII português que se refere à música popular no Brasil.